Pedro Osório. Pedro Osório, sim, senhor. Pois apesar da distância, o pensamento se agranda e canto esta minha terra com muito orgulho e amor. Há um rio de águas prateadas, duas pontes imponentes, exemplo para muita gente por aguentarem enxurradas. Renascente a cada enchente, com amor, solidariedade, presentes nessa tua gente, sempre orgulhoso de ti, teu povo guapo e altaneiro, segue trançando destino com desquinados do tempo, de janeiro a janeiro, trabalhando e construindo o teu futuro presente. Minha Pedro Osório querida, de águas, pontes, arenal, das alegres pescarias, de quentes banhos de sol, de calmo camping de rio e agitado carnaval, do famoso Terra e Cor, nosso grande festival, dias quentes, noites frias, fauna, flora, água e sol, arroz, soja e muito gado, para a força da economia, reverberando doçuras na festa da melancia. E na nossa consciência uma certeza se assenta. Precisamos proteger tua beleza natural. Às vezes sinto saudade do Clube Piratini, do CTG Fogo de Chão. Muito bailei por aí, das tuas praças e barzinhos, das amizades que vivi, da lua cheia encravada, beijando Piratini, espelhada em claras águas por margens emolduradas. Pois quem bebeu dessa fonte jamais esquece de ti. Pedro Osório do longo apito do trem, para acordar madrugadas, lembrando que o sol já vem. Segue tranqueando a teu jeito, com chegadas e partidas. Vamos te levar no peito pro resto das nossas vidas. Ao partir da tua estação, eu enchi meus olhos d'água, misto de tristeza e emoção, que nem todo o tempo apaga. Por isso, nas tardes quentes, uma saudade de ausente recende um sonho bagual. Ainda vou lavar minha erva olhando o teu pôr do sol. Pedrosório.net e mais uma cobertura esportiva. Pedrosório.net, CRTRS.net, estamos ao vivo. Pedrosório.net, CRTRS.net, estamos de volta. Eu fui trabalhar em Uruguaiana em 2004. Quando eu estive lá, eu vi a necessidade de ter informações do município e não tinha onde encontrar essas informações. Então, quando eu vim de lá para cá, eu procurei automaticamente o Alexandre. Ele já havia construído um site, inclusive, para World Games, né? A gente dizia que era o primeiro site da cidade. O seu Carrião disse que já tinha tido um site antes. Então a gente teve o segundo site de Pedro Osório Cerrito. Outra pessoa que era evidente era o Lennon, né? Por tudo que o Lennon trabalhava, fazia, ele cuidava justamente no único Lan House, o único cybercafé que tinha na cidade de Pedro Osório. Então ele tinha essa ligação, lidava bastante com a internet. E a gente juntou os três, né? No início cada um dos três tinha especialidades diferentes, né? E a forma como as nossas habilidades se completavam realmente foi muito importante, porque eu construía o site e o Rodrigo e o Leno testavam o site e davam todo o feedback necessário, né?
o Rodrigo Leno faziam as matérias e eu também dava o feedback para ele sobre melhorar texto, melhorar imagens. E a gente se completava nisso e isso fez um crescimento muito orgânico, assim, que a gente olhando em retrospectiva, a gente vê que esteve muito à frente do tempo, né? Na época não tinha tanta informação que nem hoje, o cara não tinha tanta tecnologia, internet era escasso na cidade, o pessoal no dia a dia não usava tanta internet, né? Já existia vários meios de comunicação assim online, mas nesses meios de comunicação a gente via que não tinha a nossa informação aqui, né? Informação do município. Quando a gente criou o site ele tem como intuito trazer a notícia de Pedro Osório e Cerrito. Não só o que acontece aqui, mas se acontecer com Pedro Osoriense ou Cerritense lá na Rússia, não é? Lá sei lá, na Bahia, seja onde for, tem que ter um Pedro Osoriense, tem que ter um Cerritense na história. Senão não tenha nada a ver com Pedro Osório e Cerrito. Eu me lembro que um dos propósitos do site também era levar informação local para quem estava fora da cidade, né? A gente pode dizer que o site é uma ferramenta vitoriosa. É uma ferramenta que ganhou o apreço da comunidade, não só de Pedro Osório e Cerrito, mas da região e de pessoas que viveram aqui e que buscam as informações de Pedro Osório e Cerrito através do mundo inteiro. E esse apreço, ele tem um apego que não é aquele apego financeiro, que é aquele apego emocional. Ele surgiu numa época em que não existia, não se falava em internet, não se falava em site, não se falava em mídia social como se fala hoje, muito longe disso. A internet ainda estava engatinhando, principalmente aqui em Pedro Osório, né? Nós tínhamos ainda a internet discada. O pessoal de hoje nem lembra mais, ou essa gurizada atualmente nem sabe como é que era naquela época. Mas na maioria dos casos a gente ficava esperando aí até a meia-noite para poder então fazer a conexão, porque como a internet era discada, o que acontece? Cobrava-se pulso, né? Então, a partir da meia-noite era um pulso só, quando a gente fazia a ligação a partir da meia-noite, ou a conexão com a internet a partir da meia-noite, era um pulso só. Então, a pessoa esperava até meia-noite, porque senão a conta de telefone vinha muito alta. A maioria do pessoal acessava depois desse horário, depois da meia-noite, já era mais difícil tu conseguir conectar. Às vezes tu mandava discar, aí o modem fazia um barulhão. Eu mesmo que lá em casa o pai não gostava muito que o cara usasse a internet de madrugada e até porque o cara tinha que estudar no dia seguinte, enfim. E aí eu mesmo pegava e botava um cobertor em cima do gabinete para abafar o som do modem, que o modem fazia um barulho. Então eu pegava e botava um cobertor em cima do gabinete que era para tentar abafar o som do modem discando. Tu conseguia fazer a conexão, ficava às vezes pouco tempo, caía a internet, caía a conexão. Aí tu tinha que mandar conectar de novo, aí era outro pulso que tu pagava. Mas era a maneira mais em conta de usar, né? E até onde eu me lembro, assim, o máximo que tu conseguia de velocidade era algo em torno de 52K, 50. Os modem de escada, acho que atingia uma velocidade máxima de 56K. Tu ia carregar uma imagem, a imagem ia vir carregando por partes, né? Quando carregasse, né? Eram os primórdios ainda da internet no país, nem apenas em Pedro Osório. A gente não tinha máquina própria, contava com a parceria dos fotógrafos, então a gente diminuía bastante a qualidade por dois motivos. Um que era para que as pessoas vissem a foto e fossem no fotógrafo comprar, e outro para que não demorasse para carregar a foto na internet deles, né? Então as fotos tinham uma resolução muito baixa mesmo, né? A gente criou o site primariamente para se divertir, mas quando a gente colocou no ar e a gente começou a ver milhares de pessoas acessando, a gente se surpreendeu enormemente. E essa quantidade de acessos aumentou, duplicou no segundo ano e veio aumentando. A gente chegou bem no início, nos primeiros 2 anos, a gente tinha
em torno de 8.000 pessoas acessando, 8.000 pessoas, né, porque a gente conseguia medir quantas pessoas individuais acessavam. E a proporção foi ficando cada vez maior. E tu via que a gurizada em cada momento ali se encontrava um deles já gravando e levando a história, levando o entretenimento, a cultura, a notícia, a política, fazendo parte constante do dia a dia da vida de todos nós, seres humanos. E era muito importante quando tu via o início desse grupo de amigos engatinhando o site pedrosório.net, que hoje o site pedrosório.net é um fenômeno aqui na nossa região. O grau que ele atinge de pessoas acessando o seu site. Isso é muito importante para nós. A primeira matéria que eu escrevi, que realmente mudou minha perspectiva com relação ao site e o que era possível se alcançar com ele, foi uma matéria sobre o Taekwondo. Qual é o contexto da época? Nós tínhamos essa academia no Cerrito, nós ainda era ali onde era o cinema antigamente, a gente no segundo andar, e nós tínhamos ali alunos que eram carentes, que não tinham como pagar a mensalidade, então a gente fazia realmente o que fazia pelo gosto que a gente tinha por ajudar a comunidade, né? Ajudar aquelas crianças carentes. E a gente tinha material que a gente precisava para a academia, que a gente não tinha como adquirir. E a gente precisava convencer a comunidade de que aquilo era uma boa ideia, aquele investimento, porque se essas crianças e adolescentes não estivessem no Taekwondo, treinando sobre honra, treinando sobre respeito, treinando sobre organização, elas estariam fazendo coisas que provavelmente não seriam benéficas tanto para elas quanto para a própria comunidade ou para o futuro, né, da cidade. Então, a matéria que eu fiz, que eu foquei, foi desenvolvida em 5 partes, onde nós tirávamos fotos das aulas, eu entrevistei pessoas famosas da época, porque, claro, na época a gente tinha acesso a essas pessoas através da internet, e nós criamos uma narrativa de como aquilo estava impactando a vida dos adolescentes e crianças que estavam ali dentro do Taekwondo. E eu lembro que isso teve um impacto direto em nós conseguirmos um patrocínio da prefeitura do Cerrito na época. Essa foi a primeira oportunidade que eu tive de ver que a gente realmente estava fazendo algo que teria um impacto na comunidade muito maior do que apenas aquela diversão inicial que a gente imaginava que o site seria. Não, matérias que marcaram foram umas quantas, assim, teve várias matérias que o cara não vai esquecer, mas sem dúvida a da audiência pública que teve aqui no paroquial, não me recordo do ano agora sim, mas teve uma audiência pública aqui no paroquial de Pedro Osório, em que o pessoal do MST entraram marchando lá do Santa Teresa em direção ao centro da cidade, né? E na frente do paroquial, quando eles chegaram, isso era de manhã ainda, e já estava o pessoal dos agricultores, né, aguardando essa audiência. E aí quando o pessoal do MST chegou, né, ficou um clima bem tenso e ambos queriam entrar, né, um queria entrar primeiro que o outro, imaginou alguma coisa do tipo, os portões ainda estavam fechados, encostados na verdade, né, e aí começou um tumulto bem grande, empurra, e aí tinha todo tipo de gente, tinha pessoal idoso, tinha criança, tinha mulheres, e aquilo ali ficou um clima bem tenso ali, empurra ali. Me lembro que a gente apanhou de graça também, não estava ali só para cobrir o evento ali, a gente sabia que podia acontecer, mas não imaginava, a gente também não estava muito acostumado com isso, aqui ainda mais na cidade, difícil ver uma situação daquelas. E também a gente tentou proteger os equipamentos e registrar o momento ali. E repercutiu, teve uma grande repercussão a nível nacional. Eu me lembro que nosso material naquela época foi pedido por vários jornais, eu me lembro que a gente conseguiu atender até a 0 hora, se não me engano, a gente passou o material para eles. E no final do dia, ou no dia seguinte já, tinha saído em sites grandes, tipo UOL, BOL, acho que não era G1 na época da Globo, mas na Globo também acho que saiu também
notícia lá, e aí na notícia saiu material nosso. Era fotos nossas, era vídeo que a gente fez, até hoje ainda estão no YouTube, para quem quiser acessar lá. O ponto principal foi que a gente conseguiu registrar o momento lá, conseguiu publicar no site, e além de publicar no site, né, a gente conseguiu passar esse material a nível nacional. Né? Parece piada até o cara contar, pô, Pedro Osório sendo noticiado, assim, é difícil, né? Mas uma matéria que eu tenho um carinho especial foi a matéria do filme A Vingança, dirigido pelo Palik, daqui da cidade. Levantei às 3 da manhã para me preparar, porque as gravações começavam às 5, então eu fui na casa do Palik para fazer entrevista, para tirar fotos da preparação para o filme. Nós fomos ali para o Arroio, depois embaixo da ponte do trem, e começamos a fazer, enquanto eles filmavam, eu também ia fazer as minhas filmagens, as minhas fotos. E essa matéria foi importante, primeiro assim, porque mostrou para as pessoas da comunidade, da cidade, que um filme de nível nacional estava sendo feito aqui, com atores famosos como José de Abreu, Bárbara Borges, o Heron Cordeiro, se não me engano. E também para guardar essa história, né, para o nosso futuro. Eu lembro que em 2006, a gente, enquanto todo mundo tinha que passar pelo webmaster, na época que esse era o nome usado, que é a pessoa que fez o site, para botar conteúdos, e a gente ficava à mercê de alguém que vai copiar o teu conteúdo, colocar na página. A gente construiu um painel de administração, onde cada pessoa tinha sua própria senha, para entrar lá, fazer o upload de imagens, botar o conteúdo, botar o texto. A população ficava sabendo no mesmo dia da execução da atividade ou no outro dia da execução da atividade. E isso deu um destaque muito grande ao trabalho da Emater no município. E a divulgação do trabalho eu vejo como uma ferramenta muito importante para que a gente possa ter sucesso no que está fazendo. Um dos aspectos importantes nesse período é que eu tinha um login e uma senha onde eu poderia colocar as matérias a qualquer momento no site. Isso realmente facilitava muito, porque nós tínhamos atividades, muitas e muitas atividades envolvidas no município, e isso acelerava o processo. E isso foi algo que tornou a velocidade do site exponencialmente maior do que toda a concorrência, exponencialmente maior do que todo o resto. Então a gente conseguia uma grande quantidade de conteúdo, e isso era muito atraente para as pessoas. A gente ia numa festa, tirava ali 500 fotos, chegava em casa com a internet muito lenta que a gente tinha, colocava no site, o site fazia ingestão daquelas 500 fotos, diminuía o tamanho para a época e estava ali na mesma noite já a foto da festa, né? Para as pessoas que estão assistindo esse documentário terem a noção do que é a criatividade dessa turma. Quando se criou o Infest, que era um troço muito legal, e eu fui parceiro do Infest, e aí a gente começou a ver muito tempo depois da criação do Infest, para tu ver aí um insight da história, muito tempo depois da criação do Infest, os caras fazendo foto nos eventos. Tem evento tal, e aí o pessoal postando as coisas, muito depois do Infest. Eu acho isso fantástico, sabe? Esse tipo de criatividade, esse tipo de ideia que está à frente do tempo. Na época tinha festa aqui na cidade, né? Então era festa no clube, tinha festa no paroquial, no JF, é um dos lugares assim que eu me recordo agora, assim. E também o consumo de internet, a gurizada já estava mais antenada, já estava acessando mais conteúdo assim de lazer, digamos assim, estava começando assim bastante conteúdo novo. A gente fazia a festa, normalmente era no sábado, fazia as fotos no sábado de noite, na madrugada, né? E no outro dia de manhã a gente já trabalhava nas fotos, editava aquela função toda, separava ali as fotos e normalmente na primeira hora da tarde de domingo já estava no site. Não, e a gente estava bem numa época, assim, eu tinha 17 anos, então era uma época que a gente estava querendo ir nas festas e a gente não queria gastar dinheiro.
Então a gente tinha essa negociação, ó, se tu permitir que eu entre de graça na tua festa, eu vou levar uma máquina, eu vou tirar foto de todo mundo. E quem organizava as festas adoravam isso, né? Então era uma troca perfeita para ambos os lados. E se tu atrasasse o lançamento das fotos no site, o pessoal cobrava. Né? Tá acessando o site lá, as fotos não estão lá e tal. Não, e tinha também a dinâmica do... Se tu tá ali com a camiseta do pedrosório.net ou do cerritors.net e tem a máquina, as pessoas te orbitavam na festa. E isso era uma dinâmica para uma pessoa adolescente que é fantástica, né? Popularidade. No começo eu me lembro que eu acho que eu fui selecionado para fazer isso. Me selecionaram meio na marra na época. Éramos adolescentes, né? Sem as responsabilidades de hoje. E eu lembro do Lennon, nós entregávamos o cartãozinho do site, era um cartãozinho pequenininho que a gente imprimia ali 1000 unidades com o endereço do site para que as pessoas, quando tirassem a foto, já recebessem o cartãozinho para que elas acessassem o site depois da festa. E o Lennon escrevia atrás, com uma caneta, "Vale um beijo". E ele entregava isso, assim, escolhia a dedo a quem ele ia entregar. Isso virou uma marca registrada do Infest uma época, né? Teve gente que não recebeu o papelzinho, né, com vale, mas queria ter recebido. E aí negociou na festa e juntou alguns desses que tinham vale, para depois no final da festa chegar pro Leno e cobrar porque tinha os vales, né?